E aí, cara, tem muita coisa para decidir. O Pedro volta ano que vem. Você tem que avaliar se vale a pena ter os dois, porque em tese é uma grande solução ter os dois. Mas na prática, ter um titular e outro no banco só gerou problemas, tanto para Pedro como para Gabigol. Então, assim, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. E o torcedor do Flamengo, nesse momento, eu acho que o que ele quer é curtir a atuação desse ídolo ontem. Se foi a última final dele no Maracanã, a gente não sabe. Mas a gente sabe que a final de ontem vai ficar na retina de quem foi ao estádio e que vai contar, de pai para filho, uma tarde em que o Gabigol botou o jogo no bolso. Né? Do primeiro ao último minuto, ele bota o jogo no bolso. Eu acho que para essa história toda, o título vai ter que ser conquistado. Porque, embora ele tenha feito um partidaço, o Flamengo tenha feito um partidaço no Maracanã, se eventualmente no domingo que vem o Galo conseguir dar a volta e vencer, eu acho que se dilui, essa atuação de hoje se dilui bastante. De ontem se dilui bastante. Possível. Então eu acho que falta ainda mais um capítulo e acho que ele sabe disso, o Felipe e o Flamengo de uma maneira geral. Mas para vocês verem uma coisa assim que eu estava pensando também. O estopim da saída do Marcelo do Flu foi um problema com o Mano, né? O Mano ficou, o Marcelo saiu. No Flamengo, claramente havia um conflito do Tite com o Gabriel. Isso é óbvio. Talvez não nesse ponto de um empurrar e ter uma discussão tão acalorada como foi aquela do Mano com o Marcelo. O Flamengo optou pela saída do Tite, não por causa do Gabriel, mas pelos resultados. Mas talvez se o Tite continuasse, o Gabriel não ficaria, com certeza. Com certeza absoluta. Não, com certeza absoluta. Então, hoje, talvez não tivesse... Se o Tite tivesse continuado... Talvez nem ele tivesse jogado essa final. Exato. Jogasse com... Como, aliás, o Tite fez. Bruno Henrique... Que o Bruno Henrique estava suspenso. Talvez ontem uma outra solução qualquer. Não, o Tite optou, por exemplo, contra o Bahia, por exemplo. Ele optou por colocar o Bruno Henrique. É que ontem o Bruno estava suspenso. Ele passou até o Carlinhos na frente do Gabriel. Não, ele não apenas passou o Carlinhos, como ele declarou em entrevista coletiva que estava treinando melhor. Dificilmente com o Tite o Gabigol seria titular num jogo tão importante. Ele arrumaria alguma outra solução ali para o Gabigol não jogar. O que eu quero dizer, assim, olha como a vida de Fla-Flu, elas são caminhos parecidos, mas com decisões diferentes. O técnico fica, o ídolo sai, o técnico sai, o ídolo fica. Não sabemos se vai ficar para o outro ano também. E eu achei, assim, tudo acontecendo no Maracanã, eu achei uma coisa muito louca. Esse Marcelo, Gabigol, Flamengo, Fluminense no Maracanã no mesmo fim de semana. Né? Incrível, um ano depois do Fluminense ganhar a Libertadores no mesmo Maracanã. Sim. E vocês não acham, só para pegar o gancho do Eric, vocês não acham que o tempo demonstrou... Eu vou fazer uma análise bem assim, branco ou preto, porque eu acho que é assim nesse momento. O tempo demonstrou que o Tite estava errado e não colocar o Léo Ortiz como titular da defesa, que, aliás, é a primeira medida que o Felipe toma. Léo Ortiz na zaga. Isso. Falhou ontem, beleza. Estou avaliando Mas tudo. jogou muito, hein? Então, o primeiro gol sai por causa dele. Sim, e ele jogou muito, anulou o Hulk. Duas coisas que imediatamente o Felipe faz no time. Léo Ortiz na zaga, na estreia dele, contra o Corinthians, semifinal. Léo Ortiz na zaga e Gabigol como titular. E se você pegar as entrevistas que o Felipe deu, e para mim até agora elas são ótimas, ele fala textualmente que a escolha pelo Gabriel, é porque não há, nesse momento, alternativa melhor. E assim, então, vocês não acham que já dá para afirmar que o Tite errou com esses dois jogadores, Léo Ortiz e Gabigol? Não é que o Gabigol merecesse, mas não tinha opção melhor para escalar. São duas situações diferentes. No caso do Léo Ortiz, ele tinha opções. O Fabrício Bruno é um dos melhores zagueiros do Brasil. Léo Ortiz é melhor. Sim, acho que o tempo demonstrou isso claramente. Acho que sim, né? mas estou dizendo, era uma escolha mesmo, assim, tipo, tinha outras opções e ele, às vezes, escalava o Léo Ortiz como volante e tal. Às vezes eu acho, até a gente estava brincando aqui... E foi um pedido dele, né? Que o Léo Ortiz é meio Arrascaeta, o que o Arrascaeta foi pro Abel Braga, né? Perfeita analogia. O ótimo jogador que estava ali, não era usado por mas o Abel não pediu o Arrascaeta, essa é a diferença. Sim, mas a analogia é boa, né? De ter um cara banco a solução tá ali, perfeito, né? E o técnico achar que isso... Mas também é fácil falar, depois de hoje, falar assim, errou. Também... Mas só dá para falar hoje, porque assim, o Gabigol jogou quando o Tite saiu. No caso do Léo Ortiz. No caso do Gabigol, eu acho mais complexo o caso do Gabigol. É mais complexo também? Eu acho mais complexo pelas entrevistas. Como a gente não acompanha mais o dia a dia, a gente não está à beira do campo de treinamento para ver o que acontece, o que a gente tem de referência são as entrevistas que as pessoas falam e que a gente apura. E o Tite claramente foi para frente do microfone e falou que o Gabriel não estava treinando bem. Na cabeça do Tite, o Gabriel não estava se esforçando o suficiente para merecer uma chance. Eu não estou dizendo que ele está certo ou errado, estou falando
o que a gente tem de Fato. de fato. É um técnico dizendo que um atacante não está merecendo a chance de jogar porque não está treinando bem. Aí você corta para ontem, o Felipe Luiz falou o quê? Foi o cara que mais fez academia, Isso. foi o cara que mais se dedicou no treinamento. Ele tá mais afinou. magro, tá mais... É nítido, Então, ele afinou. claramente, tem uma mudança de comportamento do Gabriel, quando era comandado pelo Tite, para o Gabriel que é comandado pelo Felipe É, Luiz. você não acha que- Agora, o que provocou todo esse problema do Gabriel com o Tite e toda essa felicidade do Gabriel com o Felipe é uma questão de relacionamento, óbvio. Mas você não acha que quando chega nesse ponto de um dos principais jogadores da história do clube estar nessa situação, não treina, joga mal, tá com má vontade, o técnico também tem que ser avaliado? Cara, o cara é patrimônio do clube, você tem que conseguir envolver o cara. Mas o Gabriel estava envolvido no caso do doping, ele ficou suspenso Então, também. perfeito. Teve um ano atribulado também. Eu deixo bem claro eu a minha não tô posição. passando pano pro Tite, não. Eu tá? não acho que o Gabigol seja vítima. Não não. acho. Acho o Gabigol, inclusive, se fosse a minha decisão hoje, eu não renovaria com o Gabigol. Agora, Não, e outra, hoje, na maior eu parte acho que o Gabigol do ano... não fez uma temporada para merecer que o Flamengo vá lá e renove pelo que ele ganha hoje. Mas estou avaliando assim, de uma forma bem pragmática. Eu só acho que assim... Aí As eu opções concordo que com você tinha. Claro. Se você é um técnico, você tem que esticar a corda com quem é melhor. Você precisa ter Quem é um o seu mínimo melhor? de habilidade de envolver. Você tem um jogador desse tamanho no seu elenco. Você tem que ter um mínimo de habilidade de trazer esse cara para o seu Não, lado. e tem outro... Pro lado do time, na verdade. Exato. O que eu acho que demonstra uma falha do trabalho Não, dele. tem Porque talvez ele... Perdão, só completando. Talvez ele visse coisas no treinamento que dessem a ele a sensação de que não vale a pena brigar por esse cara. então, Tá? pode ser. E o Felipe esticou a corda. Mesmo nesse recorte do Felipe, o Gabriel não fez grandes jogos. Não fez grandes jogos. acho que o contra o Corinthians e ontem, o né? Corinthians, O Corinthians ontem- no primeiro, né? Ali, até porque o o segundo ele ele saiu com substituiu. 28. Mas assim, foi uma atuação boa, mas não... E o Felipe seguiu acreditando nele. Ele foi titular, só não foi titular contra o Inter, porque ele preservou o Gabriel. No mais, o Felipe esticou a corda o máximo que ele Não, pôde mas para ter a recompensa ontem. De novo, vou fazer eco aqui, Eric, isso não é passar pano pro Tite, mas até setembro o Pedro estava disponível, certo? Então estava o Pedro jogando, fazendo um monte de gol, o Gabigol se colocou numa posição de disputar posição com o Pedro, não queria mais jogar de outra maneira, tal, então era natural que não tivesse espaço. Quando o Felipe Luiz chega e vira técnico, o Pedro já não estava disponível, então fica mais fácil colocar o Gabigol titular. E todo o extra O Carlinhos estava na frente da fila do Gabigol. Isso, esse é o grande erro do Tite. Então. E a outra é que as questões extra-campo já estavam pacificadas. Já tinha acabado o drama do doping, o drama da camisa do Corinthians, o drama da renovação, não renovação, já estava tudo, assim... As questões já estavam fora de... Questões fora de campo. As questões fora de campo já estavam assim, o contrato do Gabigol vai ser renovado ou não? Sei lá, isso agora a gente vai ver só no final do ano. Não tinha mais outros assuntos ali atrapalhando. Então, ficou mais fácil para o Felipe Luiz, que também não tem... O Felipe Luiz não tinha nenhum problema com o Gabigol, ao contrário, como o Tite tinha, ficou claro, né? Ao longo do... Sim. Então, assim, fica mais fácil também. Quando ele chega, não tem outros fatores para atrapalhar a escalação do Gabriel. Dependia só do Gabriel. Né? Dependia só do Gabriel e só do Felipe Luiz. Aí foi mais natural, mais fácil. E agora ele justificou tudo isso. Para mim, depois do jogo contra o Vasco, ficou claro que Tite e Gabriel andavam em direções opostas. Sim. Quando ele fala que perguntaram ao Tite por que o Carlinhos havia sido a primeira opção e não o Gabriel naquele jogo, quando empatou com o Vasco, com o gol do Coutinho, no finalzinho. E ele fala claramente, treinamento, o Carlinhos tem sido mais decisivo, aí elencou 2, 3 jogos em que ele, na opinião dele, o Carlinhos foi decisivo para o Flamengo conquistar a vitória, conquistar empate, enfim, conquistar os pontos lá. E ali ficou claro para mim, acabou. Ali, naquela entrevista, para mim, estava um sinal claro que o Tite e o Gabriel estavam em caminhos opostos. E aí pronto. E aí, dali até a demissão do Tite, foram mais 3, 4 jogos, os 2 contra o Penharol e tal. E o Só presidente... um detalhe, desculpa, Martim. Ontem, no momento do segundo gol, o meu detalhe do gol na transmissão foi o seguinte. Claro que tem questões táticas e técnicas que a gente vai avaliando no decorrer da partida. Mas não existe, na minha cabeça, nenhuma possibilidade de você abrir mão de um jogador igual o Gabriel.
com 28 anos, ídolo do clube. E eu falo segundo gol isso. dele ou o segundo gol do O Flamengo? segundo gol do Gabriel. Vamos rodar. Não existe você abrir mão desse jogador, né? Em nenhuma hipótese. Não existe também jogá-lo contra a torcida, porque a gente fala do Tite, mas os dirigentes do Flamengo também conduziram muito mal todo esse processo do Gabriel. E o próprio Gabriel Sem aparece dúvida. com a camisa do Corinthians, diz que vai embora, e tem o interesse do Palmeiras, enfim. Gabigol não é vítima. Não, então, mas Gabigol teve um ano ruim. a grande questão para mim não existe no futebol brasileiro, em futebol nenhum, você abrir mão de um cara que nem o Gabriel, com 28 anos, ídolo da torcida, que ele tem uma simbiose com essa torcida única. Então, assim, eu acho que foi muito mal quem tentou tirar o Gabriel para nada. E a cada decisão bem tomada do Felipe Luiz, fica mais evidente como foi ruim o trabalho do Tite no modo geral. A gente fala do Gabigol, mas tem outras decisões também. E não existe ficar desafio em outro lugar. Agora, na minha cabeça, eu nunca entendi... quer dizer, vou refazer a frase. Eu entendi, mas eu nunca aceitei abrirem mão do Gabriel. Não, a diretoria vai, expõe ele para a torcida, tenta jogar ele contra a torcida, vem o Tite, vai, tira ele do time, porque já tem problema de outras épocas, enfim. Daí chega um cara que conhece o Gabriel, acho que o Felipe Luiz traz uma questão da linguagem também, da linguagem ali do dia a dia, de um cara que jogava com o Gabriel até o ano passado, traz o Gabriel de volta com mais confiança. E eu lembro que tem uma frase do Henry, numa época difícil, assim, que ele fala, cara, jogador sem confiança é rapaz de 50 centímetros. E eu acho que o Gabriel melhorou fisicamente e, assim, as portas dele estão abertas não só para renovação, e aí depende de outros fatores, mas para seguir recebendo o salário que ele recebe atuando no Brasil e sem ter 30 anos. Então, assim, é muita coisa, tem muita coisa que está em jogo para o Gabriel. Você lembra, a gente conversou bastante sobre isso. Assim, insisto, o Gabigol não considero uma vítima. Acho que ele estava tendo uma temporada pífia mesmo, muito fraca. Quando ele entrava, ele não contribuía, ele não estava dizendo que... pedindo passagem. Assim, acredito cegamente nos relatos do Tite, de que ele também nos treinos não devia estar dando nenhum motivo para ser escalado. Era nítido como ele entrava em campo, né? A questão é que eu vi o Carlinhos entrar e falava, cara, não é possível que mesmo nessas circunstâncias o Gabigol não possa ser, nesse momento, na ausência do Pedro, uma solução melhor. Vamos lembrar, vamos voltar no tempo. Também entendo o Flamengo quando ele viu a situação de forma assim que parecia de difícil solução, quase impossível solução, e ele foi buscar alternativas. Porque o Flamengo não imaginava demitir o Tite. E já que o técnico não vai usar o jogador, e o jogador é reserva do Pedro e custa tanto, você vai procurar fazer o melhor negócio. Houve conversas com o Palmeiras, de uma troca por Dudu. O Palmeiras alega que foi o Flamengo que procurou, o Flamengo alega que foi o Palmeiras. Eu não consigo estabelecer qual dos dois está falando a verdade. Talvez os dois acreditem mesmo nessa versão de que o outro é que procurou, mas é fato que houve conversa. 2 ídolos, cara. Dudu também está na história do Palmeiras. Sim. E chegou num ponto em que o Dudu se ofereceu para o Cruzeiro, quase que na mesma época. Gabigol vestia a camisa do Corinthians, os dois clubes entenderam que, cara, vamos conversar. E os jogadores não se sentiram confortáveis em fazer a troca. O Gabigol não queria sair no meio de uma temporada, estava inseguro, o Dudu também não. Esse foi um dos fatores, eu vi isso dos dois lados, que não fez o negócio ir adiante. Então, assim, já houve ao longo desse ano algumas possibilidades de saída do Gabigol. Rompimento, troca. Fato é que ele ficou disponível, o Flamengo mudou de técnico, o Pedro se lesionou. Se o Pedro não se lesionasse, dificilmente a gente viveria essa história que vimos Talvez ontem. nem o Tite tivesse saído, talvez o rendimento do time continuasse bom. Perfeito. É muita coisa É muita coisa, muitas variáveis. Agora a Ana mesmo. falou na simbiose. O que a gente sabe, Gabigol jogou no Maracanã ontem e fez história de novo. A simbiose da Ana, ela é um fato. A torcida do Flamengo, ela tem uma capacidade de perdoar o Gabriel maior do que de perdoar outros jogadores. Claro. Porque Sim. no momento em que ele vestiu a camisa do Corinthians, não foram poucos os torcedores do Flamengo que queriam a saída do Gabriel. Lógico, vários. E naquele momento, inclusive. No caso do doping, o perdão é total. Ele volta no jogo. Mas a camisa do Corinthians, e não. a torcida abraça muito. Pois é, porque no foi do um jogo contra o Amazonas. Isso, aí depois a do Corinthians não. Houve uma super venda de ingressos a partir do momento em que o Gabriel foi liberado para jogar e tal. Mas a camisa não. A camisa muita gente queria ver o Gabriel fora do Flamengo. Ter um perdão maior que outros jogadores na história não tiveram. Conquistou, né? Conquistou, mereceu ter esse direito. Sim. E aí o Gerson fala alguma coisa pra ele, abre os braços e ele acata a bronca do Gerson. E tem Provavelmente o Felipe pode ter falado com o Gerson para ele passar o recado. E aí fica aquele coisa assim. Agora, eu acho que é um momento de afirmação do Felipe pro público externo também como técnico, sabe? Que, ó, não tem negócio de parça Não aqui. é amigo mais. Não é amigo. Eu sou o técnico.
Se dentro do vestiário eles sabem, talvez o público externo agora tenha certeza. Então, no jogo contra o Fluminense, que o Gabriel não vai bem, já na torcida tem um ruído assim, Felipe Luiz Não tira o Gabriel. Não tira o Gabriel, tá protegendo o Gabriel, tal. E tem essa cena aí, né? Você tá se escondendo. E eu acho que ele quer dizer assim, só fala comigo também numa coisa de você não briga com mais ninguém, só briga comigo, só vem em cima de mim. Tem um pouco disso também. E aí eles se entendem ali depois, se entendem no campo, depois o Felipe cita na coletiva, mas quer dizer que tem uma entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ao Globo no sábado. Péssimo, inclusive. Na qual ele fala sobre a renovação do... tem um trecho péssimo. Não, ele diz que a proposta de 1 ano continua sobre a mesa. Com 50% de aumento do salário, né? Isso não fala aí, tal trecho da entrevista, ele fala... eu não estou deixando ele ir embora, tem a proposta. Se ele for embora, é porque tem algo melhor. Agora, o Flamengo precisa ter a perspectiva de que ele vai ter um desempenho bom durante vários anos, porque uma coisa é fazer uma aposta por 1 ano, outra é por 5. Ou seja, a situação não se altera. O Flamengo sempre tornou público que tinha uma proposta de 1 ano. E o Gabigol, cujo empresário entrou aqui ao vivo por telefone, disse que a proposta de 1 ano não serve para o Gabigol. Porque ele tinha um acordo, segundo eles, de apertar a mão de renovar por mais tempo e que 1 ano para o Gabigol era pouco, que ele não queria. Isso. E a situação aparentemente segue assim. A incerteza é essa. Como é que você vai garantir que o cara vai jogar por 5 anos? Não vai, né? Esse é o... Mas não vai agora nem antes nem também. Antes nem nunca, exatamente. Como é que você vai saber? O Real Madrid contratou o Hazard. Agora por tem não sei quantos anos, muita água para passar embaixo dessa ponte até o fim do ano. E como disse o Eric, inclusive o jogo da volta. Porque se o Hulk faz 4 gols no jogo da volta, talvez o assunto Gabigol fique totalmente diluído, desidratado, diluído. Eu queria só mostrar um detalhe do terceiro gol e fazer um elogio ao Alcaraz, porque ele sai do banco e me parece que ele entendeu perfeitamente onde ele estava e com quem ele estava no terceiro gol. Ele vai caminhar com a bola e tem um momento que ele se vê com 2 opções. Né? O Michael na direita, que me parece até mais livre, menos em nenhum momento. Ele caminhou o tempo todo para dar a bola pro Gabigol. E aí eu acho que tem isso. É isso aí, E aí, por alguma razão, não deu. Ele olha pro Michael, ele olha, não, a bola é para você, Gabigol, você que vai fazer. Eu acho que o Lianco tinha que ter dado O bote? a perna de fora, né? Para o fundo, para ele? Leva ele pro fundo. Ele fez exatamente... Se ele trava a perna direita do Gabriel, o Gabriel tá parado aqui, ele não bateu de primeira, ele vai levar pra canhota. Ou você leva ele pelo fundo ou você trava a perna direita dele. Ele ficou na dúvida do que fazer, o Gabriel recebeu, travou, driblou e bateu entre o goleiro e o... muito de dia. Sabe quantas bolas o Gabriel pegou assim no ano? Várias. Sabe quantas foram pro gol? Nenhuma. E ele não desiste, ele continua fazendo o movimento para dar a opção pro Michael depois passar para ele e ele bater no gol no segundo momento. Vamos rodar esse primeiro gol para ilustrar esse Essa movimentação, para mim, foi a grande movimentação dele no jogo. Porque ali... Não foi uma movimentação... Essa é a óbvia, né? Óbvia para quem está jogando ali, no caso. Não estou falando de mim, não. Eu não faria nada disso. Estou falando assim, óbvia para quem joga ali. Correr na diagonal para receber a bola. A do primeiro gol, ela é uma movimentação muito inteligente. Desde o começo. E movimentação muito inteligente também de Gerson e de Wesley, Gerson né? nota 10, né, gente? Que é isso. Olha lá. Agora, esse bote do Júnior Alonso aí é muito louco. Eu passei também, pro lado de fora do pé. Olha o Wesley. Tchau. Aliás, partidaço do Olha a Wesley. movimentação do Gabriel. Ele está pedindo a bola. Ele claramente sentiu as questões pediu físicas, pra sair, né? eu achei... E depois veio a revelação que ele vai ter que fazer uma cirurgia no fim do ano. Cirurgia de limpeza, né? Quem tem joelho bichado raspagem, conhece esse drama. Você dá uma... Enfim, faz uma recalchutagem na engrenagem. E só para terminar o capítulo de análise dos gols, eu achei que a atuação do Plata ontem foi muito ruim. Mas o Plata toque... e do Michael também. Foi abaixo do que atuou o Flamengo. O Galo Mas tem o uma Michael finalização no primeiro participa. minuto, uma finalização do Foi um Scarpa, erro do Plata, que é um passe do Plata para Eu trás. achei a atuação do Plata até assustadora, assim. Mas a casquinha que ele dá pro primeiro gol do Gabigol é brilhante, cara. Ele não quis, talvez eu não tenha querido dar exatamente a bola ali, mas é uma casquinha funda. E aí só foi explodir mesmo quando o VAR confirmou que a posição era legal. Por causa do Lianco lá em cima, né? Eu achei, assim, eu discordo um pouquinho da Ana. Eu achei que o Michel fez um bom jogo, assim. Terceiro gol. Na minha ordem dos que eu considerei melhores em campo, Wesley, Léo Ortiz, mesmo com a falha no terceiro gol. O Everton jogou muita bola. Pra você, melhor em campo é o Wesley? Pra mim é o Wesley. Então, peraí, que a gente vai fazer um capítulo atuações. Já a gente vai poder divergir. Não, assim, gente, o melhor é o Gabriel, que meteu 2 gols, tá, né? bom, Óbvio, né? bom, Claro. bom. Assim, eu tô falando dos jogadores. Pra a composição coletiva do time, o Wesley encontrou partidaço, assim. Depois vamos debater sobre notas, se a gente separou alguns jogadores para vocês darem notas. Que é dessa questão do Felipe Luiz pós-Tite, né? Talvez o goleiro ontem não fosse o Rossi, fosse o Matheus Cunha. Exatamente, é outra mudança Isso do foi uma Felipe, outra imediata, mudança né? de impacto do Felipe, né?
O Felipe falou, o Rossi é o titular independentemente do jogo e da competição. Na Copa do Brasil, o Tite deixou claro que quem jogaria contra o Corinthians seria o Matheus Cunha, né? É verdade. A gente analisou os 3 gols do Flamengo. Eu gostei muito de um comentário que você fez ontem sobre o fato do Léo Ortiz ser um jogador que nunca dá chutão, quase nunca dá chutão. A gente pode rodar o gol do Galo, que tem tudo a ver com isso. É assim, né? E o quanto isso já trouxe de benefício para o Flamengo. O primeiro gol, né? Ele constrói com o Gerson a jogada. E o Léo Ortiz tem uma característica que é tentar desarmar já passando. A minha sensação e das pessoas ao meu redor, assim, acabou a Copa do Brasil. No 3-0. 3-0 acabou a Copa do Brasil. Citei o Eric, o Mansur falou ontem no Troca de Passes, algo que eu achei também bem interessante. Queria ter sido eu a falar isso, Mansur, vou roubar o seu comentário. Se o Flamengo pudesse assinar o 3-1 antes do jogo, claro que ele assinaria. Claro que assinaria. Claro que ele assinaria. Mas fica um gostinho, não vou dizer amargo, né? Que foi uma tarde histórica. Fica um gostinho, assim, pelo terceiro do Galo, porque você viu o 3-0 construído, né? Você tocou na taça. E aí o gol do Galo tira a sua mão da taça e fala, peraí, tem mais um jogo agora. Tá aberto. Eu falei com umas pessoas assim, imagina se o Galo tivesse feito 1-0 e o Flamengo tivesse virado para 3-1. Ninguém ia sair com esse gosto. Claro. Até o mesmo placar. É que você viu o 3-0 construído, exato, né? Exato. E o Galo entregue, né? Se depois do 3-0, eu falei, cara, vai marcar o quarto. A sensação que o jogo vai fechar o caixão hoje. Mas depois do 3-1, o Galo foi melhor, nos 15 minutos finais. Teve a chance até de fazer um segundo gol ali, porque a bola ficou rodeando muito a área, né? Ficou a gente falou dos tá? acertos do Felipe Luiz e agora entra também, pelo menos na minha avaliação, eu acho que ele podia ter mexido um pouco mais rápido. Concordo. O Felipe não é adepto de fazer um monte de alteração. Né? Inclusive, tem uma corrente de treinadores na Europa que não gosta das 5 substituições. Até foi conversado com a muito FIFA, o time, né? exato, para voltar só às 3. Tem alguns treinadores não gostam das 5 substituições. E assim, gente, é estilo, né? A gente tem que... errou porque não fez a E será que ele tinha opções no banco também? Vamos debater, inclusive, o Felipe Luiz. Eu acho que, assim, minha opinião, com 3-0 e claramente o Plata e o Michael cansados, e eles ajudavam muito na questão defensiva, e o Milito botou muita gente na frente, pesou a área do Flamengo, é Kardec, é Paulinho, é Hulk, é o Alisson pela direita, enfim, então pesou muito ali. Lá de cima, eu via que a defesa do Flamengo estava um tanto quanto sufocada. Pressionada, assim, as segundas bolas estavam sendo vencidas pelo Atlético Mineiro, estavam ficando com o Atlético Mineiro. Não que estivesse fazendo uma grande pressão, mas tanto que a posse de bola inverteu. Era maior do Flamengo e passou para o Atlético, porque começou a pegar mais rebote e tal. A substituição que ele fez depois do 3-1, talvez se ele tivesse feito no 3-0 fosse nada garantido, tá? A gente está falando de possibilidade. Mas o Fabrício entrando antes. Pode ser. É que eu estou muito impactado. Uma amiga minha escreveu na rede social, na Thais Matos, que a cada decisão do Felipe Luiz vai ficando pior para o antecessor. E não é que o antecessor seja um qualquer, é o Tite, né, cara? O treinador que foi unânime, o grande treinador do futebol brasileiro na década que passou. E eu tô tão impactado com o Felipe Luiz que eu acho que se ele seguir... Cara, eu queria soar exagerado, mas vai ser. Lá vem. Não, cara, eu acho que assim, o começo dele é demais. Animador, Faz cara. tempo que a gente não se anima com um treinador. Exatamente. A gente fala do nosso mercado de treinadores que tem problemas, que os mais jovens não têm tanto tempo para trabalhar, que tem que sair do Brasil. A gente já fez esse levantamento aqui. Eu tô vendo, assim, nascer um treinador, cara. E aí você escuta as entrevistas coletivas dele, ele fala muito do jogo, ele ainda não tá com os vícios do treinador, de rebater a imprensa, de ir pra cima. Então, assim, o começo é animador. Mas vai, animador. Né? Já vai, né? Não, vai. Não falta gente para envenenar. E daqui a pouco, exato, e daqui a pouco, assim, eu acho que a relação ela vai, né, crescendo e piorando com o tempo. Mas não tem como não olhar e não se empolgar com o trabalho feito com um time que estava sofrendo, ele chegue muito rápido, e com soluções ele consegue diferentes. encontrar soluções. E São Paulo é o time que se defende, ontem é o time que ataca. Vamos rodar os melhores momentos, porque a gente ainda não mostrou para vocês a história do jogo.